Olá, boa tarde. Bem-vindo à nossa Cozinha do Atual, que tá um bolo bem saboroso, que pode ser consumido assim num café da tarde bem legal ou você pode incrementá-lo para uma festa. Tá tudo aqui na nossa bancada. Vamos fazer um bolo de ameixa, só que você pode colocar uma calda glaçada por cima e ainda inventar moda colocando as frutas de uma maneira bem diferente. Ou então fazer ele simples, para o bom café da tarde ou um café da manhã. Fica simplesmente delicioso. Eu adoro um bolinho quente, né? Então, na hora de você servir, nós só vamos dar esse toque especial. A calda só deve ser colocada em cima do bolo com ele já frio, para ficar bonito e dar aquele aspecto assim já decorado. Para servir num café simples, você pode servir quentinho, porque fica gostoso demais. Então nós vamos colocar primeiro na batedeira manteiga, que precisa estar em temperatura ambiente, com o friozinho que anda fazendo, ela tá bem até durinha. Vamos usar açúcar mascavo, que também vai dar um sabor maravilhoso a esse nosso bolo. E já vou colocar, batendo tudo junto, os ovos, que a gente pede a quantidade aí na receita. Essa quantidade que a gente vai fazer dá um bolo enorme, então você pode ou aumentar, né, querendo fazer para mais gente, ou diminuir pela metade essa receita, porque ainda vai ficar um bolo bem grandinho. Então passe de mágica para eu bater esses ingredientes. Pronto, batemos esses ingredientes, você vai colocar agora um purê feito com ameixa. Essa ameixa você vai simplesmente colocar um pouquinho de água, vai deixar ela hidratar, retirar o caroço e amassar. É um doce de ameixa. Então, você coloca um pouquinho de água com um pouquinho de açúcar, só para que ela fique assim bem bojudinha e você consiga retirar também o caroço. Então, misture um pouquinho e eu já vou acrescentar de uma vez a farinha de trigo, toda a farinha de trigo que pedimos na receita, o fermento em pó e a quantidade de iogurte. Então, ó, vamos colocar tudo na batedeira de volta, pedindo mais uma vez um passe de mágica, porque daqui vai sair a massa do nosso bolo bem bonita. E você já deixa o forno pré-aquecido 180 graus e você vai deixar esse bolo por mais ou menos uns 30 minutos. E já deixa uma forma de aro, né, de pudim com um furo no meio, untada e enfarinhada. Muito simples, não tem nenhum mistério. Então vamos lá, mais um passe de mágica. Pronto, já temos uma massa prontinha, uma delícia, ela tá muito cheirosa e ela fica muito bonita depois que ela sai do forno, fica um bolo assim bem moreninho. O açúcar mascavo dá esse toque especial e o próprio purê de ameixas. Aqui eu tô usando a metade da receita que a gente está colocando na telinha, porque realmente é um bolo que rende bastante. Aqui eu estou fazendo para uma forma de 22 centímetros. Para essa receita, a quantidade que você está vendo na telinha, você pode usar uma de 28 centímetros, que vai dar um bolo bem grande. Então, olha só que delícia que fica. E, mais uma vez, lembrando que é um bolo para qualquer tipo de ocasião. Você pode fazer numa festa ou simplesmente chamar amigos à tarde em casa e aproveitar para um bom café. Feito isso, dá uma ajeitada na forma para que ele fique todo por igual e vamos levar ao forno por 30 minutos. O tempo ideal, 25 minutos você já pode abrir o seu forno, dependendo, né? Se o seu forno for muito potente, coloca o palitinho e pronto, você já tem esse resultado. Enquanto ele está no forno, nós vamos fazer a calda, que é muito fácil. É uma calda glaçada que a gente fala, que você só vai misturar o açúcar confeiteiro na quantidade que a gente pede aí na receita. Lembrando, se você quiser fazer uma calda maior, né, uma quantidade,
deixar o bolo bem branquinho, é só ir acrescentando mais um pouquinho de cada ingrediente. Aqui eu vou colocar leite e vou colocar um pouquinho de conhaque. Se crianças forem consumir o bolo, evite, né, de colocar. Pode colocar um pouquinho de suco ou então somente um pouco mais de leite. O conhaque vai dar um toque, né, especial, se for, no caso, um bolo para uma festa. Então essa calda ela vai ficar bem tenra e meio branquinha. Por isso não pode ser usada no bolo quente. Se você colocar no bolo quente, ela vai perder, né, esse toque mais marfim e vai ficar completamente transparente. Então, se você quiser um pouquinho mais cremosa, você coloca menos leite. Se você quiser mais aguadinha, você coloca mais leite. Vamos reservar e vamos para as frutas, que são ainda muito mais fáceis de fazer. Eu tenho aqui a clara, que nós vamos bater um pouquinho em neve, só um pouquinho. Quando você vai fazer omelete, então você dá uma batidinha na clara e vamos apenas usar para agarrar o açúcar. É isso mesmo que você vai fazer. Então, ó, é aquela batidinha de ovo tradicional que a gente faz em casa. Feito isso, eu tenho aqui uma peneira e o açúcar também, ó, para poder banhar as uvas. O que eu vou fazer? Vou colocar as uvas aqui dentro da clara, vou trazer aqui dentro, banhar essas uvas todas aqui na clara, apenas batida um pouco e passar no glacê. No glacê não, desculpe, no açúcar. Vamos colocar todas aqui, ó, no açúcar. E vou transferi-las para a nossa peneira. E vamos deixar de molho aqui um pouquinho, porque depois esse açúcar vai ficar todo grudadinho e vai dar um toque super especial, até mesmo para você enfeitar o bolo, sem falar que fica uma delícia. Então não perca, porque no terceiro bloco eu mostro o resultado dessa receita de hoje. Um breve intervalo e o Atual volta já já. O Atual está de volta, eu estou na cozinha, não estou com o meu uniforme porque eu vou ensinar uma massa agora, mas bem diferente. Massa de biscuit, para depois você poder fazer coisas encantadoras em sua casa. E quem vai ensinar é o Alexandre Borras, que está aqui comigo e vai dar altas dicas. Boa tarde, Alexandre. Olá, boa tarde. Que bom tê-lo aqui no Atual. Que bom. Bom, hoje a gente vai fazer uma massa diferente. Geralmente eu estou aqui na cozinha, né? Mas eu faço torta, faço... Essa não é de comer, não. Essa é para fazer essas peças lindas que você está vendo aqui. Depois o Alexandre ainda vai ensinar a fazer um imã de geladeira. É, belíssimo. Então o que a gente precisa para fazer a massa do biscuit? Então, Luciana, o que é a massa do biscuit? A massa do biscuit é amido de milho e cola branca. Resumidamente isso. Básico. Só que você já encontra nas lojas de artesanato um mix de biscuit. O que é isso? Isso aqui é amido de milho também, só que aqui já vem com a vaselina dentro, então já ajuda e facilita o seu trabalho. Tá, quem quiser fazer com o amido de milho, para essa quantidade aqui você está usando o quê? Tem 275 gramas, mais ou menos? Isso. É isso mesmo. É assim, para 2 pacotes desse, para meio quilo de amido de milho, né? A maisena, você usa 1 litro de cola. Ok. Importante dizer que tem que se usar a cola especial para biscuit. E aí, quanto de vaselina se usar só o amido? 1 colher de vaselina. Para meio quilo? Para meio quilo. Ok. Esse mix você já encontra com a vaselina junto? Muito fácil encontrar. Em qualquer loja de artesanato você já encontra. A cola é uma cola também especial para biscuit. Porque a cola branca ela é fraca para a massa do biscuit. Para né? dar a consistência. A consistência que precisa. Isso aqui é um creme de biscuit que
que é como se fosse um hidratante. No final você vai finalizar, que você tem que sovar, depois que a massa sai do micro-ondas, você vai sovar a massa em cima desse creme, né? Ok. Aqui tem até uma receita de massa de biscuit, né? É muito fácil. Na internet você encontra várias receitas. Mas olha, cuidado porque você foi procurar na internet. Isso, no começo, não deu muito certo. Não deu muito certo, tem que tomar muito cuidado com as receitas. Isso mesmo. Então vamos seguir o passo a passo do Alexandre, que é mais certinho de dar do jeito que você precisa. Vamos botar primeiro o amido de milho, não é? Aí vai dar uma quantidade boa, né, de massa. Vai dar. Muita coisa. É assim, você encontra a massa pronta no mercado, Luciana, que dá aí 1 quilo de massa, não é? Então você fazendo essa massa em casa, a massa caseira, vai dar 1,4 kg, 1,5 kg. Então você, para comercializar isso, você está ganhando meio quilo, né, Luciana? Rende mais. Então rende mais, não é? Quem então, quiser fazer para vender. Eu acho mais interessante, sendo que nós, os artesãos, depois de um tempo de sovar a massa, se você tem muitas encomendas, é muito cansativo você sovar várias massas para você fazer uma encomenda grande, não é? Tá. Então você já botou o mix, não é? Você vem com a cola. Você já sabe a quantidade. Geralmente, a gente quando faz com amido de milho, a gente pega aquelas canecas de café. Então, a gente põe 2 canecas de amido de milho e 2 canecas de cola. Sim. Que também não tem erro essa medida. Tá, 2 sacolas de amido de milho, né, dessas que você colocou, para meio quilo, 2 xícaras de café, aquela maior. Aquela caneca grande, né? Isso, aquela para tomar um café bom. Isso, aqueles canecões. Isso. Né, você põe, aproveita bem a cola. Não é? Você vai mexer isso. Então, agora a gente vai mexer até ficar um ponto de chantilly, Luciana. Você tem que mexer e tirar todos os carocinhos da massa, porque não pode ficar empelotando a massa. Então, um passe de mágica só pra gente mostrar a consistência que ela vai ficar. A massa já está quase pronta, ela fica parecendo um marshmallow, olha só. A consistência dela, o ponto dela é esse de marshmallow, né? Olha. E sem os carocinhos na massa, né, Luciana? Mexer bem até sumir totalmente os carocinhos na massa. É importante dizer, Luciana, que há pessoas que para conservar a massa, o biscuit depois da peça pronta, botar uma colher de vinagre para conservar. Eu particularmente não uso, eu uso verniz no final da peça. Mas pode-se pôr uma colher de vinagre na massa para que dure. Acontece o quê com a peça? Senão ela mofa. Ela vai mofar. Então você pode fazer as duas opções. Agora você vai levar para o micro-ondas durante 1 minuto, vai voltar. Você põe 1 minuto, mexe a massa, põe outro minuto, mexe a massa. De 3 a 6 vezes você faz isso, porque vai depender da potência do micro-ondas, não é, Luciana? Então, vai a primeira vez agora para o micro-ondas e se precisar até 6 vezes. Ele vai conhecer meu micro-ondas agora, passe de mágica. Nossa massa já está quase pronta, não é, Alexandre? É isso aí, Luciana. O ponto mostra aqui direitinho. Então, o ponto, Luciana, é sempre você deixar um dedinho de cola no fundo, não é? Ela não pode ressecar totalmente a massa, entendeu? Só que ela tá quente, né? Ela tá quente, você não pode sovar, quer dizer, fica a seu critério, mas é melhor que esfrie um pouco, não é? Com certeza. Não é? Você vai botar o creme então, de biscuit. São 2 colheres de creme. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma colher para você. Isso. São 2 colheres de creme de biscuit. Você coloca no mármore ou na superfície que você vai trabalhar. Isso mesmo. E coloque para... Pronto. Se você sentir que há necessidade de pôr mais um pouco, não é? Você pode pôr mais um pouco do creme. Mas eu acho que basta você... Pode pegar, não tem problema, eu seguro. E deixe esfriar um pouco, né? Eu aconselho que deixe esfriar um pouco. Senão vai queimar as mãos. Então, mais um passe de mágica. Bom, depois de 6 vezes, isso vai depender muito do seu micro-ondas. De 1 em 1 minuto você vai vai mexendo, dependendo da potência do seu micro-ondas, né, Luciana? Então é importante que, depois dela bem sovada, né, com as 2 colheres de creme, ela tem que ficar assim, puxando. Ela não pode quebrar, a massa não pode quebrar. Esse é o ponto da massa de biscuit. Certo. Não é? Então nós vamos fazer o seguinte, Alexandre. Agora que a massa está pronta, nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Olha só que bonita que fica. Parece uma pasta americana, só que não pode comer, viu? Estamos fazendo na cozinha para fazer esses lindos bichinhos depois. Então um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta mostrando como você vai colocar em prática. Não saia daí que o Alexandre volta com a gente já já.
O Atual está de volta com o resultado da receita de hoje. Nosso bolo com glacê, nosso bolo de ameixa. Olha que bonito que fica. A dica é fazer esse glacê para ocasiões especiais, usar as frutas também, né, para você decorar. Mas se você simplesmente quiser usar esse bolo assim que ele sair do forno e comer quentinho, ele fica simplesmente delicioso. Das duas maneiras, dá para você inventar moda, viu? E entre no nosso site, que é o atual.tv.br. O resultado tá aí, lindo e muito saboroso. E o Atual não para por aqui, sempre tem mais para você. Depois de mais uma delícia na cozinha e depois também do Alexandre ter ensinado a gente a fazer a massa do biscuit, nós vamos agora colocar isso em prática, não é isso mesmo, Alexandre? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, depois de sovar bem a massa, levar para o micro-ondas várias vezes, ela dá esse pequeno trabalho, mas é rápida de fazer, a gente pode acompanhar. Coisa de 6 minutinhos você já faz a massa. Isso mesmo. Não Aí tem você, para adiantar, você já tingiu. Isso, é importante dizer, Luciana, que para tingir a massa de biscuit tem que ser com tinta de tecido, tá? Porque senão essa massa desanda se ela for muito líquida. Sim. Né? Então, geralmente nós usamos a PVA, né? Ou essa mesmo de tecido. Tinta que de é tecido ou PVA, que é tinta de parede. Isso, mas geralmente eu uso de tecido, que aí já não há erro. E né? encontra também em qualquer casa. Qualquer casa de artesanato você encontra. Ok, aí você vai precisar de alguns equipamentos, mas que você pode, até mesmo em casa, com alguns utensílios de cozinha. Posso indicar, sim. Pode indicar. A gente usa muito as estecas, né? Que são os instrumentos para se fazer o biscuit. Me empresta aqui para eu mostrar. Mas a gente pode usar uma faquinha sem serra, a gente pode usar uma ponta de um lápis, a ponta de um pincel mesmo, não é? O lado oposto do pincel. Mas também não são caros, né? Quem quiser fazer, super barato, super aí barato. pode investir para facilitar depois na hora da montagem. O que você vai fazer pra gente? Vamos fazer esse imã de geladeira, que é essa florzinha num vasinho. Bem, o material que eu usei foi uma cola, as estecas, que eu disse que pode ser substituídas por coisas que você tenha em casa, não é? Imã de geladeira. Esses imãs de geladeira vendem em saquinhos, são muito baratos também, você encontra em casa de artesanato. Sim. Não é? Então, as cores que eu usei foi branco, que a gente vai fazer as pintinhas das flores, a cor vermelha, azul, verde e amarelo. Esse verde é um verde limão. O que eu faço? Primeiro eu tinjo a massa de amarelo e venho com uma pitadinha de verde e dou aquela sovada para que ela fique com esse tom mais limão, não é? E um preto pequenininho que é a cabecinha da joaninha. Agora, você usou essas cores e você está com elas fora do saco plástico. Isso você trouxe, você tirou só agora para trabalhar. Isso, porque essa massa resseca muito. Quando você trabalha com biscuit, você tem que estar sempre ela embrulhada num plástico e dentro de um recipiente. Senão ela acaba endurecendo, né, Alexandre? Isso mesmo, Quando a gente trabalha com biscuit, a gente realmente tem que botar dentro de uma sacolinha plástica e dentro de um recipiente. Porque o que acontece? Se você usar uma massa ressecada, depois que a peça seque, ela vai rachar. Então quando você faz, você tem que estar sempre manuseando para você voltar a ter a umidade da massa. Sim. Basicamente, você tem 5 pétalas. Você vai fazer bolinhas. O biscuit sempre começa com a bolinha, né? E depois vira coxinha. Não é? Sim. Você dá uma achatadinha. Olha só. Pois é. Tem que ficar assim, ó. Coxinha, tipo coxinha de galinha mesmo, gente. Vamos fazer 5 pétalas dessa, né? Sim. Então, passe de mágica. Bom, aí agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer umas vinhurazinhas nas pétalas, né? Que a gente vem com a esteca, ou se não com uma faquinha sem serra, que dá para fazer perfeitamente a mesma coisa. Sim. São 2 vinhurazinhas em cada pétala. Depois, você vem cola branca. Com a cola branca, uma pitadinha, não ponha muito, porque senão depois mancha o biscuit. Nunca em muito excesso. A gente põe a bolinha amarela. Vem com a outra estecazinha, ou se não com uma ponta de lápis ou algo assim, e você vai fazendo, pressionando para fazer o miolinho da flor.
Aqui já está pronto. O que você vai usar também? Você vai usar esses palitinhos de churrasco, mais ou menos você corta aí uns 4 centímetros. Eu já trouxe um aqui pronto. Pintadinho. A gente agora vai passar para o vasinho azul. Então, primeiro você sove sempre a massa para voltar a umidade. Tira um pouquinho para a gente fazer a borda do vasinho depois. Isso. A gente faz a bolinha, pressiona um pouco na palma da mão e faz um formato de um vasinho. Você vai brincando e dando formato à peça. Ou você pode fazer um vasinho arredondado ou quadriculado, fica a seu critério. Muito bom. Pronto, agora você vem um pouquinho só com a cola, porque a massa está úmida. Então você não precisa botar também muita cola, porque ela acaba aderindo ao outro pedaço. Sim. Eu não confio muito em algumas partes das peças de biscuit e não pôr a cola. Sim. Você vem pela parte de cima do vasinho para fazer a bordinha, né? E em volta todinho para ficar um acabamento. Em volta todinho, isso mesmo. Vem com a parte de trás, pressiona um pouco. Ok. Pronto, aqui está a parte do vasinho, você endireita um pouco com as mãos. Né? Pronto. E aí a gente pede um passe de mágica para mostrar a peça mais ou menos já colada. Isso. Depois é você dar o acabamento com a tinta, né? E só mostra como faz essa folhinha. Então vamos lá, não é? A folhinha, você vem com o formato de folha, não é? Você faz a coxinha, espreme a massa, faz um formato de folhinha. Vem com a esteca do lado, ou a faquinha, como eu já disse, e faz umas vinhurazinhas na ponta da folha. Sim. Vem pelo meio, os nervozinhos da folha. E faz a mesma coisa. Isso. E você vai usar 2 folhinhas, uma caindo para cada lado. E olha, né, como é que a cor da peça também muda, que escurece. Pois é porque o biscuit, ele escurece até 30% depois da cor que você está usando. Então você tem que tomar muito cuidado, às vezes, num tom que você quer alcançar, você sempre tem que fazer mais claro para que a peça fique na tonalidade que você deseja. Ok. Alexandre, obrigado então pela sua presença, viu? Já apareceu seu telefone na telinha, o blog também do Alexandre Borjas, é só você entrar em contato que ele está à sua disposição. Até a próxima. Obrigado. Fique agora com o SBT Jornal e até amanhã, 12h15, estaremos de volta.